Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, assim como Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo receberam o dom do Espírito, também nós, na mesma fé e na mesma esperança, estamos aqui para celebrar o dom do amor de Deus, recordando o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a Igreja nascente. Celebramos hoje o domingo de Pentecostes. O mistério pascal chega à sua plenitude com a vinda do Espírito Santo, que une todos os povos, impulsionando-nos a viver o amor verdadeiro. Desfrutemos deste dia e deixemos o mesmo Espírito renovar nossa fé e nossa vida, tornando-nos cada vez mais autênticas testemunhas de Cristo. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 11. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: "Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia e da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua." Então, 50 dias após a ressurreição de Jesus, celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, dom pascal por excelência. A leitura dos Atos dos Apóstolos salienta a comunidade reunida que aguarda o cumprimento das promessas de Jesus. O barulho e a ventania remetem à presença do Espírito. O sinal visível são as línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre aqueles que estavam presentes. Diversos povos e nações estavam em Jerusalém. Cada um falava a sua própria língua e todos se entendiam. O Espírito, além de possuir uma força unificadora, contraposto a Babel, antecipa a missão da Igreja, de reunir todo o povo de Deus disperso. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7, depois o versículo 12 a 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 a 7, depois o versículo 12 a 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos um único Espírito. Então, aqui a segunda leitura fala para a gente que todos nós formamos um único corpo, né? Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Então, somos todos irmãos, né? Então, que nós realmente possamos usar o dom que Deus nos deu para anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 20, versículo 19 a 23. João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio."
E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. No Evangelho, o Pentecostes acontece no mesmo dia da Páscoa. O ressuscitado aparece aos discípulos que estavam fechados e com medo do que poderia acontecer. Além de lhes mostrar as mãos e o lado, o Senhor lhes deseja a paz e, soprando, lhes diz: Recebei o Espírito Santo. O sopro de Jesus nos remete ao sopro de Deus, em Gênesis, no momento da criação, que fez do homem um ser vivente. Nesse caso, a ação de Jesus é recriadora e reanimadora, conduzindo os discípulos com fé e coragem à missão de evangelizar. Então, que nós também possamos, ter fé e coragem, para seguir a missão de evangelizar e também levar a palavra de Deus a todos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.